Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5. O motivo da nossa esperança. Assim, justificados pela fé, estamos em paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio dele e através da fé, nós temos acesso à graça, na qual nos mantemos e nos gloriamos, na presença da glória de Deus. E não só isso, nós os gloriamos também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança produz a fidelidade comprovada, e a fidelidade comprovada produz a esperança, e a esperança não engana, pois o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi dado de fato, quando ainda éramos fracos. Cristo nos conheceu oportuno, morreu pelos ímpios. Dificilmente se encontra alguém disposto a morrer em favor de um justo. Talvez haja alguém que tenha coragem de morrer por um homem de bem, mas Deus demonstra seu amor para conosco porque Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Assim, tornados justos pelo sangue de Cristo, com maior razão seremos salvos da ira por meio dele. Se quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus por meio da morte do seu Filho, muito mais agora, já reconciliados, seremos salvos por sua vida, e não só isso, também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual obtivemos agora a reconciliação. A vida supera a morte, assim como o pecado entrou no mundo através de um só homem, e com o pecado veio a morte, assim também a morte atingiu todos os homens, porque todos pecaram. De fato, já antes da lei, existia pecado no mundo, embora o pecado não possa ser levado em conta quando não existe lei. Ora, a morte reinou de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não haviam pecado, cometendo uma transgressão igual à de Adão, o qual é figura daquele que devia vir. O dom da graça, porém, não é como a falta. Se todos morrem devido à falta de um só, muito mais abundantemente se derramou sobre todos a graça de Deus e o dom gratuito de um só homem, Jesus Cristo. Também não acontece com o dom da graça, como aconteceu com o pecado de um só que pecou. A partir do pecado de um só, o julgamento levou à condenação, ao passo que a partir de numerosas faltas, o dom da graça levou à justificação, porque se através de um só homem reinou a morte por causa da falta de um só, com muito mais razão reinarão na vida aqueles que recebem a abundância da graça e do dom da justiça, por meio de um só Jesus Cristo. Portanto, assim como pela falta de um só resultou a condenação para todos os homens, do mesmo modo foi pela justiça de um só que resultou para todos os homens a justificação, que dá a vida. Assim como pela desobediência de um só homem, todos se tornaram pecadores, do mesmo modo, pela obediência de um só, todos se tornarão justos. A lei sobreveio para dar plena consciência da falta, mas, onde foi grande o pecado, foi bem maior a graça, para que, assim como o pecado havia reinado através da morte, do mesmo modo a graça reine através da justiça, para que a vida eterna, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, justificados pela fé em Jesus Cristo, estamos em paz com Deus. Por isso, começamos a viver a esperança da salvação. Essa esperança é vivida em meio a uma luta perseverante, ancorada na certeza, garantida pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Deus manifestou seu amor em Jesus Cristo, que morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Agora que já fomos reconciliados, podemos crer com maior razão e esperar que seremos salvos pela vida e ressurreição de Jesus. O termo tribulação, que aparece muitas vezes no Novo Testamento, se refere às opressões e repressões de que é vítima o povo de Deus. Opressões e repressões por parte dos poderes humanos, que procuram reduzir o alcance do testemunho cristão para que este não abale a estrutura vigente na sociedade. Paulo contrapõe duas figuras dos reinos e duas consequências, Adão e Cristo, pecado e graça, morte e vida.
Adão é o único e a personificação da humanidade mergulhada no reino do pecado e caminhando para a morte. Cristo, o novo Adão, é início personificado da humanidade introduzida no reino da graça e caminhando para a vida. Paulo não está interessado em semelhanças entre Cristo e Adão. Ele contrapõe apenas para mostrar a supremacia de Cristo e do reino da graça sobre Adão e o reino do pecado, pois o dom de Deus supera de longe o pecado dos homens.